agora nós vamos começar. Agora nós vamos começar a esmiuçar a palavra de Deus, detalhe por detalhe, versículo por versículo, a respeito das bestas. É isso mesmo, existe mais de uma besta, e isso é relatado dentro de Apocalipse, e eu vou ler com você agora. A besta do mar, a besta que vem do abismo e a besta da terra. São três bestas apresentadas em Apocalipse. E o texto que fala da besta do abismo é o texto agora de Apocalipse 17. Apocalipse 17, na minha Bíblia tem uma tradução do título da mensagem que se chama assim: A Queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Ou seja, uma prostituta, uma mulher está assentada sobre a besta. Isso é uma visão que agora João, na ilha de Patmos, recebe de um dos 7 anjos que tem a trombeta. E a narrativa bíblica começa dizendo assim, é uma profecia isso aqui, tá, irmãos? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da prostituta que está assentada sobre muitas águas. Como é uma profecia e o anjo, que tem as 7 trombetas, vai explicar a profecia, nós já vamos na explicação do que seria águas. E essa explicação se encontra no versículo 15 de Apocalipse 17, no mesmo capítulo. E olha o que ele fala aqui. E disse-me, isso é o anjo que está falando, tá? As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Repare que o anjo está falando simbolicamente que essa prostituta, ela está sobre o mar, sobre as águas. É um símbolo. Então esse símbolo, ele é interpretado pelo próprio anjo como povos, multidões, nações e línguas. Então essa é a narrativa. Uma prostituta, uma mulher sobre muitos povos, nações e línguas. E continuando aqui, começa a falar no verso 2. Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, essa prostituta que está sobre o mundo inteiro agora, está relatando a Bíblia aqui, que os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Calma, vamos ver o verso 3, o que fala agora. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que é vermelho. E estava cheio do nome das blasfêmias, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. É bom você ir anotando esses símbolos, para depois, quando você ler, você já entender melhor. As águas é povos, nações e língua. Agora fala aqui que ele é levado ao espírito a um deserto e ele vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Não é uma pessoa que faz besteira, não. Besta aqui é símbolo de um grande poder ou império que existe na terra. E agora João está vendo uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha. E diz assim, que estava cheia dos nomes de blasfêmias, tinha 7 cabeças e 10 chifres. O anjo vai falar o que são as 7 cabeças. E o anjo também vai falar o que são os 10 chifres.
Olha para você ver como é que é interessante. Olha o anjo explicando o que são as 7 cabeças. Diz aqui agora no verso de número 10, que eu estou lendo e estou explicando a profecia conforme o anjo explicou para João, tá ok? Então falou que essa besta é de cor vermelha, ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. O que são as 7 cabeças, irmão Luciano? A Bíblia fala que o anjo está falando. E diz aqui, olha, verso 8, a besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo. Opa, essa besta é a besta que veio do abismo. Lembrando que tem 3 bestas em Apocalipse, isso é conhecido muito pouco pelos cristãos. Besta do abismo, besta da terra e besta do mar. Todo mundo só conhece anticristo. Todo mundo só fala de anticristo. Isso é o nome popular, é o nome genérico. Aqui você vai ter conhecimento profundo de o que seriam essas bestas e o que seria o anticristo, como a palavra fala, não é o blá 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 não, tá ok? Então continuando aqui fala, a besta vem do abismo e irá à perdição. Quando ela se levanta, ela vai à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas que virá. Então são 3 cenários. Um cenário que a besta é, depois ela deixa de ser, essa besta sai de cenário, ele renuncia, mas depois ele volta de novo, passa a ser. E ele, quando ele volta do abismo. A palavra nos remete à morte, à trevas, à escuridão. Irmão Luciano, você está dizendo então que se levanta então uma besta que vem da morte? Sim, é a palavra de Deus que está falando. Nós estamos lendo os versos, você pode ler Apocalipse 17, agora no verso 9. Aqui há sentido, agora ele vai explicar o que é as cabeças e o que é os chifres. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? Essa sabedoria é do céu. A sabedoria do homem é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então, a letra mata e o espírito vivifica. Não adianta ter hebraico, grego, aramaico, PhD, teologia, sendo que não tem o espírito. Tem muitas coisas que vêm pela revelação e a sabedoria dada por alto. E aqui o anjo fala, aqui é sentido, começa a fazer sentido aqui agora. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Olha, aqui em cima, aqui você consegue me seguir se você não está seguindo. Terça, quinta e sábado nós temos lives sempre de assuntos proféticos, profecias. Compartilha aqui embaixo também aí, se você está sendo edificado, se Deus está falando com você, se a sua mente está abrindo. Em nome de Jesus, nos ajude. Curte a live, porque isso não é para minha glória, é para a glória de Deus, a palavra de Deus. Aqui nós só tratamos de Bíblia. Bíblia dentro da Bíblia. Não é nada de teologia humana, não. É Bíblia. O anjo está explicando. Agora continue. As 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher está sentada. Repare que a visão é uma mulher assentada sobre uma besta, e esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E o anjo começa a falar que essa mulher agora, ela é representada, as 7 cabeças representam uma mulher. E o que representa a mulher? Se as 7 cabeças representam a mulher, o que representa a mulher? A resposta está no versículo 18, que é o último versículo do capítulo 17. E fala assim, a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha para você ver. Qual cidade? Não é igreja não.
Mulher não é igreja. Isso aí é disseminado no meio evangélico, mas sem uma base bíblica, sem nenhum versículo bíblico. Aqui eu estou te mostrando dentro da Bíblia o anjo explicando que a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E é uma cidade que está sobre 7 montes, que estava reinando sobre os reis da terra. E esta cidade é Roma. A profecia aponta que Babilônia é Roma. Roma, ela está situada sobre 7 montes. Você pode dar um Google, pesquisar cidade sobre 7 montes ou 7 colinas. Exatamente, você vai ser direcionado à cidade de Roma. Então a profecia está falando que a besta, ela vem da cidade de Roma. Existe uma besta que vem do abismo da cidade de Roma. E isso é revelador. Tem que ser disseminado, tem que ser pregado, porque não é o homem, é Deus, é o anjo que tem uma das 7 taças que estava falando com João. E agora nós estamos entendendo. O capítulo 17, do início ao fim, é uma revelação. Então, 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher está assentada. Mulher é cidade. Cidade sobre 7 montes é Roma. Ok? Não. Por que não, João Martins? Me explica por que não, baseado em qual versículo. Aí você pode deixar sua posição. Eu vou te dar um espaço para você entrar na live quando eu terminar de explicar. Fique aí que eu vou mandar o convite para você, ou você manda para mim, que nós vamos conversar aqui, mas prepare a Bíblia, tá? E nós sabemos que Roma governou sobre o mundo, tem a profecia de Daniel, as pernas de ferro, da visão do rei de Babilônia, Nabucodonosor, que fala exatamente desse reino que esmiuçaria a terra, pisaria quem ele quiser. Então, continuando aqui no verso 10, e são também, olha, as 7 cabeças, já descobrimos que é a cidade de Roma, e são também, começa a falar aqui, 7 reis. 5 caíram, ou um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Agora deu um nó na cabeça de muitas pessoas aqui, mas eu vou te explicar verso por verso. E são também 7 reis. Ok. 5 já caíram. Se 5 caiu, quer dizer que fica 2 reis na cidade sobre 7 montes. E diz mais. E um existe, que deve ser, com certeza é o 6º. Se 5 caiu, um existe, esse é o 6º. O outro ainda não é vindo. Ou seja, ele não tinha sumido ainda, mas ele ia sumir. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, o 7º iria durar um pouco de tempo. O 6º deixa de ser, ele renuncia, e o 7º dura um pouco de tempo. E no verso 11 fica mais esclarecido, porque diz assim: e a besta que era e já não é, olha, ele era e não é. Ele é, ela também, o 8º, e é do 7.
e vai à perdição. Opa, a besta que nós vemos que vem do abismo, que vai da perdição, ela é um dos 7 reis da cidade sobre 7 montes, que seria Roma. Então a besta do abismo, biblicamente falando, seria um rei que ressurgiria do abismo lá em Roma. Agora é a Bíblia que está falando, não sou eu. E esse rei seria um dos 7 reis. Ele já tinha sido rei, mas depois ele deixa de ser rei pela sua morte, pela renúncia. E agora ele volta ao cenário de novo como o 8º rei, mas ele é um dos 7. Deu para compreender? Então, a profecia está apontando aqui exatamente para o Papa Emérito Bento XVI. Aí você vai me dizer agora, você não sabe o que você está falando, porque o Papa Emérito é o Papa 265, 266 da Igreja Apostólica Católica Romana. Não, ele é na história, mas desde quando a cidade de Roma se torna o Vaticano, em 1929, ela se torna cidade-estado, que hoje é o menor do mundo, com poderes políticos e religiosos. A partir desse momento, só existe mais 7 conclaves, 7 reis que foram nomeados. Então, nós percebemos que esse 7º rei é justamente o Papa Francisco. E esse 6º que deixa de ser, algum momento, porque ele renuncia, é o Bento XVI. Tudo indica e demonstra isso. Isso há um consenso em grandes estudiosos da Bíblia, da atualidade, de profecias, de Apocalipse, que acreditam nisso. Porque o Papa, ele se diz pontífice, ele se diz ponte entre Jesus e o homem. E nós sabemos que ele não é. Nós sabemos que o nosso intercessor diante de Cristo, diante de Deus, é o Espírito Santo. É ele que nos ensina e nos revela todas as coisas, como agora ele está tirando a venda dos seus olhos, a escama dos seus olhos está caindo espiritualmente falando. É porque o Senhor quis isso. E sem querer nada em troca, a não ser a obediência e a fé na palavra. Pesquisa e olhe. Em 1929, Roma se torna cidade-estado. E agora nós começamos a perceber que são nomeados alguns reis. E são 7 reis nomeados até o Francisco. 5 já caíram, ficaram 2 no trono, a Bíblia está falando. E os 2 foi o Bento e o Francisco. Agora a profecia começa a crescer, você está entendendo mais. E não deixe o inimigo tirar você daqui agora, não. Continue, em nome de Jesus, compartilhe, dê 2 toquinhos na tela, para chegar até em mais pessoas. E olha, nós vamos entender agora os 10 chifres. Eu estou apontando aqui uma profecia que eu creio que seja o Bento que vai surgir do abismo. Ele morreu dia 31. Eu creio, é assim que eu creio. Outros creem, agora é outra linha de raciocínio, creem que seja o Papa anterior a ele, o João Paulo, que foi um Papa muito carismático, que o corpo dele ainda está guardado, vigiado por câmeras. Você pode pesquisar na internet, está aí. O corpo dele está intacto, guardado lá, vigiado em câmeras. E por câmeras 24 horas por dia. E outros também acreditam que seja o próprio Francisco essa besta. Eu não acredito, não. Eu acredito mais no Bento. É a minha linha de raciocínio lendo a Bíblia. Mas existe essas 3
linhas dentro da Bíblia pensando nesse assunto da profecia de Apocalipse 17, da mulher de 7 montes e tal, como nós acabamos de ver. E ele vem do abismo, irmão. A Bíblia está falando que ele vem do abismo. E nós sabemos que quando ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás. Então nós estamos vendo aqui sobre a besta do abismo. E como ela vai ser formada? Ela tem 7 cabeças, nós já entendemos. E agora, irmão Luciano, o que são os 10 chifres? O anjo explica também com exatidão o que seria os 10 chifres. No verso 12 agora, vamos ler com calma? E os 10 chifres que vistes são 10 reis. 10 chifres também são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Agora a profecia fala que o trono da besta, que vem do abismo, ele é composto por 10 reis. E esses 10 reis dão autoridade para a besta. 10 países se unem com um tratado, um acordo, e dá o poder a essa besta, a esse líder religioso que surge do abismo. E diz, isso é no fim dos tempos, é agora para os próximos dias, meses e anos, e não tenha medo, Deus está te revelando que Ele está te livrando. Estes têm o mesmo intento, os 10 reis, né? Têm o mesmo intento, têm a mesma intenção, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A narrativa bíblica cita que os 10 chifres são 10 reis que recebem poder no mesmo momento ali que a besta surge do abismo. E quando eles recebem esse poder com a besta, eles dão poder à besta. E todos têm o mesmo intento, a mesma intenção. E esses acabam combatendo contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro, que é a representatividade de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, este está representado em nós, que ele não combate contra o Cordeiro fisicamente, mas contra a sua igreja, que somos nós, somos os cristãos, o povo que se chama pelo nome dele, que é o cristão que se chama pelo nome de Cristo. Esse povo é perseguido, e diz assim, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, mas a vitória é garantida, mas tem um combate, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então está explicado dentro da Bíblia que a vitória já está garantida em nome do Senhor Jesus, pela fé. Então, quando se levanta agora a besta, ela levanta e cai. Não tenha medo, ela vai se dizer forte, poderoso, poderosa. Eu vim do abismo, eu ressuscitei, eu vim da morte. Você tem que se dobrar diante de mim, senão eu vou te matar. Eu opero milagres, eu opero maravilhas. Mas não tenha medo, igreja. Porque se você tiver com o Cordeiro, se você tiver com Cristo, agora eu digo aqui com toda a fé no Senhor Jesus Cristo, a vitória já está garantida. A vitória já é sua com o Senhor dos exércitos. Novo céu, nova terra e vida eterna. Se você não está seguindo, segue aí, ó. Ajuda a gente aí, segue aí.
para que você sempre seja notificado de novas lives, novas transmissões sobre profecias e palavras de Deus. E diz aqui, verso 15, já estamos acabando a profecia do Apocalipse 17 sobre a besta do abismo, verso por verso. E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aí ele começa a dizer isso. Eu pulei uma parte aqui, os irmãos não falaram comigo, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Eu não li o verso 4 até o verso 7 não, passou despercebido. Irmãos, nós devemos sempre conferir o contexto de um versículo bíblico, porque tem gente que pega um versículo isolado e cria um contexto para criar uma doutrina através de um pretexto. Nós vemos isso acontecer muito e o povo errar por causa disso. Crê em uma coisa só por causa de um versículo isolado e não vê um contexto. Então sempre leia o contexto na sua casa, se o pregador não lê, ok? Essa é a minha dica para você crescer na fé também. E diz assim mais, no verso 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Desculpa. Agora a Bíblia está falando aqui nesse verso que essa mulher, ela tem muito ouro, pedra preciosa, pérolas, mas ela está cheia de abominação, cheia de imundícia. E a cidade de Roma, você vê, ela é muito rica, tem muito dinheiro, o Vaticano, e Roma sempre teve, porque na época da Inquisição, da Cruzada, tomava terras, tomava dinheiro das famílias, quem não adorasse eles, perseguia, saqueava. Isso está na história, está dentro dos livros, é só você buscar. E olha o que está escrito na testa da mulher. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Olha o nome dela, é Mistério. Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, ela é descrita como a mãe de todas prostituições e abominações da terra. Então, nós sabemos isso que a Bíblia está falando agora. Se ela é mãe, é porque ela tem filhas. E muitas igrejas hoje que você vê aí, infelizmente eu falo isso aqui, são filhas da grande prostituta que vai ser condenada. Filhas da igreja romana, infelizmente, isso é verdade. É só olhar a história da igreja. Lutero surgiu de dentro da igreja. E muitas contaminações o povo trouxe consigo durante a era. E diz mais aqui, e a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. O próprio João viu o esplendor da cidade, tanto ouro, tanto pedra preciosa, que ele se admirou. Então essa mulher, ela está cheia de sangue, e sangue das testemunhas de Jesus. A igreja romana derramou muito sangue. Muito. Roma derramou sangue durante toda a história. E disse assim no verso 16 agora. Vamos pular para o 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. E a porão desolada e nua, e comerão sua carne, e queimarão no fogo. Olha para você ver. Os 10 reis, eles destroem a prostituta. Você tem que ler com calma, porque eu já ouvi falando aqui que essa besta, ela é destruída pelos 10 reis. E eu lendo, correndo, eu já até falei isso também. Mas a Bíblia está falando aqui que a prostituta, ou seja, a mulher, a cidade,
será destruída pelos 10 reis. Ou seja, Roma chega um momento da história que ela é destruída, ela é bombardeada, o Vaticano. Isso é a profecia que está falando. Esses 10 reis se voltam contra esta cidade, destrói ela, põe ela desolada e nua. Isso é uma profecia, tá, irmão? E a besta, ela é morta com o sopro da vinda do Senhor. A Bíblia fala isso. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, há uma ideia só surgindo, que deem à besta o seu reino até que cumpra a palavra de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha para você ver aqui agora, irmãos, que está acompanhando aqui. Tem alguém aqui pela primeira vez? Fala, eu estou aqui pela primeira vez. Se estiver pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí, viu? Então agora a Bíblia fala que essa besta, ela faz uma aliança de 10 reinos. Então você tem que ficar atento a esse sinal. Porque quando você vê que os reis, glória a Deus, seja bem-vindo, Jacó. Quando a besta do abismo surge, muitos conhecem a besta do abismo como o anticristo. Ele surge do abismo e ele surge se declarando Deus. O nome popular dele é conhecido como anticristo. Mas ele não é só anticristo. Ele é anti qualquer religião. Ele se declara Deus agora. Ele se diz Deus agora. Irmão Luciano, você está fundamentando o quê? E aonde? Eu sempre, o que eu falo, eu gosto de fundamentar dentro da Bíblia. E tá aqui, a besta que surge do abismo agora, nós vemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Abre aí, irmão. Abre aí, irmã, amigo, amiga. Olha para você ver. Eu não vou ler o contexto todo para não se alongar muito, mas você pode ler que fala da volta de Jesus e dos sinais anteriores. No verso 3, fala do anticristo, da besta que sobe do abismo. E diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então são 2 sinais antes da volta de Jesus. Jesus não volta antes de um grande abandono da fé, abandono da palavra, dos mandamentos de Deus, dos preceitos do Senhor. E nós vimos que isso aconteceu e está acontecendo ainda. A pandemia foi motivo de muita pessoa abandonar a fé, deixar de buscar a Deus. Grandes pessoas, mas outras foram despertas na pandemia, estão sendo despertas ainda. Deus está levantando um povo novo. E você é um deles em nome de Jesus. Mas muitos abandonaram a fé, porque Deus está passando uma peneira. E uns está ficando para trás. Cada vez está se afunilando mais, porque ele está chegando. Então, a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja vê o homem do pecado. A igreja vê o filho da perdição. Porque a Bíblia fala que Jesus não volta antes da apostasia e antes do homem do pecado assumir o filho da perdição. E olha o que ele faz aqui. O qual, no verso 4, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Quando a besta que surge do abismo, ela se levanta, ela se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Aí é contra qualquer religião. O cristianismo é a maior de todas, com mais de 2 bilhões de adeptos pelo mundo. Mas nós temos outras religiões. E o anticristo, ele não aceita nenhuma delas. Porque agora ele faz isso aqui. Ele se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus. Buda se chama Deus? Chama. Moamé se chama Deus? Chama. Tem outros deuses aí que eu nem sei, é tanto Deus falso que tem nesse mundo. Tanta religião falsa que o povo é enganado. O anticristo, quem não se prostrar diante dele, ele vai perseguir. Não é só quem está no nome do Senhor Jesus, não. Aí eles falam, não, o anticristo vai surgir em Israel, porque o povo lá tem que aceitar ele. Ele vai vir de Israel. A profecia fala que a besta do abismo, ela vem da cidade de Sete Montes. E Israel não precisa de aceitar, não. Israel aceitando ou não, ele vai se levantar. E ele vai contra Israel e contra qualquer um, porque ele tem 10 reis apoiando ele. Ele tem 10 países apoiando ele, quando ele se levanta. Agora, seguindo aqui, para um melhor esclarecimento, e diz aqui mais assim: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí você vai pensar, esse templo, irmão Luciano, é o terceiro templo. Aqui está falando que é o terceiro templo? Está falando que é o templo de Deus. E a Bíblia fala, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Glória a Deus. Agora ele quer habitar no templo de Deus. Ele vai fazer um templo físico. Essa palavra, ela é literal, mas ela é simbólica. Ele vai ter o seu templo, ele vai se assentar como Deus, ele vai se proclamar Deus, porque ele ressuscitou, ele veio do abismo, ele veio da morte. Ele ressuscita e é para logo logo. Não tem data para te dar, mas a Bíblia aponta, o cenário profético todo aponta que é para logo logo. Lembrando que não sou portador de toda a verdade. Nós compreendemos isso lendo a profecia. E vai ficando mais claro à medida que os dias vão se passando. E por isso que essa profecia é pouco conhecida, porque o Vaticano se torna cidade-estado em 1929. E a maioria das pessoas não sabem disso a partir de 1929. É curto período, é menos de 100 anos que essa profecia, essa interpretação, ela começa a ganhar sentido. Depois que tem os conclaves de 1929, a cidade de Sete Montes se reergue após 1798, quando as tropas do general Barthier da França invadem lá Roma e levam o Papa Pio preso, e ele morre na prisão, e a igreja romana toma um grande golpe, e ela só vem ressurgir com grande força agora, em 1929. Isso está dentro da história. A história casa com as profecias bíblicas, porque Jesus estava mostrando as coisas que iam acontecer há mais de 2000 anos atrás. Então ele já sabia que iria se levantar um, que ia deixar de ser, que depois iria voltar do abismo. E fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Ele vai querer marcar todo mundo. Já ouviu falar da marca da besta? Eles falam que é um chip. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não está falando que é um chip. Mas é algo relacionado ao comprar e vender, ao sistema financeiro, acredito eu, que vai impedir as pessoas de fazer muitas coisas. E muitos não vão acreditar que ele é Deus, mas pela conveniência precisa comprar e precisa vender. Eu preciso dar o pão para minha família, o leite. Eu não vou deixar minha família passar fome, eu vou lá receber a marca. Cuidado, creia no Senhor, creia em Deus. É um momento de perseguição, mas o Senhor vai te dar a vitória. Então, ele quer parecer Deus. E é interessante que no verso agora, de número 8, leia comigo, 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então ele vai vir, mas a vitória já está garantida, porque o Senhor desfará ele
com o assopro da sua boca. É um sopro. Nosso Deus é poderoso, ele é forte. Ele não precisa de dar um soco, não. Ou um tapa. Ele é fraquinho diante do nosso Criador. Aí eu vou continuar só lendo aqui, para finalizar. A esse, cuja a vinda é eficácia de Satanás. Vê que a vinda do abismo, ele vem com a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E recebeu o amor da verdade. E Satanás se levanta, ele se levanta, o iníquo, o homem do pecado, a besta do abismo, segundo a eficácia de Satanás. E Satanás tem eficácia, com todo o poder e com sinais. É fogo descendo do céu, prodígios de mentira. Deu para vocês entender?